Vamos começar a nossa exposição final do capítulo 1 de 1 Coríntios, né? Deixa eu só me arrumar aqui, que eu estou meio bagunçado aqui. E eu convido você, então, a abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Graça e paz a todos. Capítulo 1. Hoje eu estou com a parte final do capítulo 1, do versículo 26 até o 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 até o 31. Amém todos? Vamos lá? Versículo 26, diz assim, nessa versão Almeida, século 21. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Ore a Deus neste momento, você e Deus, pela exposição da palavra. Pai querido, louvado seja sempre o teu grande nome, e sabemos que sempre será. Então, Senhor Deus, que as nossas vidas expressem como cristãos, como chamados para glorificar o teu nome, Pai. Que assim seja a nossa vida em tudo que falamos e em tudo que somos, Pai, tudo que praticamos. Que só nós possamos em todas as coisas glorificar o Senhor acima de tudo. Pai, abençoe cada um aqui presente. Senhor Deus, abençoe essa noite, a exposição. Esteja à frente de tudo, Pai, fazendo com que a Tua vontade, que com a Tua palavra, Pai, ela seja completamente exposta de acordo com aquilo que ela se propõe a ser. Abençoe minha vida. Senhor Deus, me sustenta, me conduza e me direcione para poder expor de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua revelação. Nós te oramos então em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando o tema aqui nessa série de mensagens. E a igreja vai bem? Né? Essa é uma pergunta que o pastor Felipe já fez 2 vezes, em 2 exposições aqui já. Mas eu pergunto a você, e a igreja vai bem? Ou eu poderia, né, fazer aquelas colocações que o pastor Hernandes faz, que realmente são colocações muito interessantes, né? E a igreja vai bem? Ela vai bem, vai mais ou menos e vai mal. Dentro da igreja brasileira, você vai encontrar igrejas que estão mal, igrejas que estão bem, né? E igrejas que estão mais ou menos. Você vai encontrar crentes nas igrejas que estão mal, crentes que estão bem e crentes que estão mais ou menos. Né? Se fizer essa pergunta então para você, e a igreja que você frequenta, ela vai bem? Ela tem seguido o caminho certo? E você, tem estado bem, mal ou mais ou menos, né? É para todos nós pensarmos, perguntarmos a nós mesmos, né? Já foi falado aqui da primeira parte, né, que vai do versículo 1 ao 9, o pastor Felipe já fez toda uma exposição dessa parte, chamados para a santidade, já trabalhou aqui a exposição mostrando que os coríntios, crentes com vários problemas, né, uma igreja com muitos problemas,
Imagino eu que quando Paulo recebe as informações dos membros da família de Cloé sobre o estado da igreja que estava em Corinto, ou aos crentes que se encontravam, né, na igreja de Corinto, ali na cidade de Corinto, imagino Paulo deve ter ficado extremamente preocupado com a realidade, com a situação da igreja, uma igreja dividida, uma igreja com problemas doutrinários, uma igreja com problema entre irmãos, com problemas gerais na igreja. Imagina ele pensando, olha o estado que chegou essa igreja, mas o interessante é que quando ele começa, o pastor Felipe já fez essa exposição, mas ele começa a carta falando que o editor aí vai, né, ter um trabalhinho aí para achar o ponto, que eu sei como é que é isso. Mas vamos lá. Então, apesar de tudo, Paulo começa sua carta falando que esses irmãos, com esses tantos problemas, ele começa a trazer algo positivo sobre a igreja. Ele começa a falar que, na verdade, a igreja, ele vai lembrar esses irmãos da sua posição exaltada e santa em Cristo Jesus, né? Apesar de todos os problemas, os cristãos de Corinto eram santos, eram homens e mulheres de Deus, que precisavam ser orientados, trabalhados, direcionados, exortados, para viver uma vida prática, de acordo com a vida santa pelo qual eles já eram, a sua posição de serem santos, né? O pastor Felipe também já fez a exposição da segunda parte, do versículo 10 ao 25, onde foi trabalhada a questão da comunhão na vida da igreja. Aqui, Paulo já começa a trabalhar uma problemática da igreja, que era as divisões na igreja. Existiam 4 partidos dentro da igreja, né? Um era de Paulo, um era de Apolo, outro era de Pedro e outro era do Senhor Jesus, de Cristo, né? É muito provável que aqueles que diziam ser de Cristo talvez fossem os mais problemáticos dentro da igreja, porque não tinha um líder humano vocacionado por Deus para cuidar deles, mas provavelmente podiam ser até alguns rebeldes, desigrejados dentro de uma igreja, né? Poderiam ser. E hoje nós estamos com a terceira parte, que é chamados para glorificar a Deus, que é o nosso assunto específico. Mas antes, por que eu falei tudo aqui sobre chamados, né? Chamados à santidade, chamados para a comunhão e agora chamados para glorificar a Deus. Porque no capítulo 1, se você fizer aí um estudo, aí, uma análise, você verá que a palavra chamado, ela é encontrada 6 vezes no capítulo 1. Então você vê que é uma palavra que é muito repetida dentro de um capítulo, e ela nos fornece a ideia daquilo que Paulo está começando a trabalhar na sua carta aos Coríntios, né? Então hoje o tema será chamados para glorificar a Deus, né? E nós vamos começar a ver que o chamado de Deus para nossas vidas é um chamado para a glória dele. Não é para a exaltação do homem, não é para que nós possamos viver uma vida como nós queremos, não é algo que você possa fazer sem nenhuma submissão a Deus e à liderança local. Isso, claro, será melhor visto em outras passagens, mas uma ideia que precisa ser entendida é que os coríntios tinham a tendência de serem ensoberbecidos, de serem orgulhosos, de serem pessoas vaidosas, realmente diante daquilo que Deus já tinha começado a trabalhar na vida delas, né? Mas o evangelho da graça de Deus não deixa espaço para isso. Deus não se impressiona com a nossa aparência, posição social, realizações, origens ou situação financeira. Isso é algo que não adianta. Deus não se impressiona com nossos feitos, com aquilo que temos, com aquilo que achamos que podemos fazer. Nós precisamos olhar tudo dentro da ótica bíblica, dentro daquilo que o Senhor tem nos instruído, né? Então,
eu quero concluir essa parte inicial dizendo o seguinte: o chamado de Deus deve levar o cristão a glorificar ao Senhor. Você foi chamado por Deus, amém? O fato de você estar aqui nessa noite não é porque é algo ocasional, não é algo que veio pura e simplesmente apenas de você. Deus, se você está aqui é porque Deus realizou um chamado na sua vida. Não tem jeito. E é impressionante que, apesar do nosso assunto ser um assunto que acaba entrando em alguns debates teológicos, mas Paulo vai trabalhar um tema que é um tema belo, é uma doutrina bíblica, mas para mostrar aos coríntios que em todas as coisas, tudo provém de Deus. E tudo deve terminar para a glória de Deus. É assim, não tem outro caminho. É simples, né? Então eu quero dividir o texto aqui em 3 partes, né? Que vai nos levar a ter um entendimento daquilo que Paulo queria trabalhar na igreja de Corinto, mas também algo que se aplica, que é aplicável em nossas vidas. Amém? Vamos partir mais para o texto? Vamos lá? Vamos para a primeira parte? A primeira parte encontra-se no versículo 26. Paulo relembra os crentes de Corinto, quem eles haviam sido. Vou repetir o tema, a primeira parte aqui. Paulo relembra os crentes de Corinto, quem eles haviam sido, passado. Vamos lá, versículo 26. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, né? Eu estou usando a versão Almeida, século 21, mas se eu for ler a versão NVI, diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram, quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Ajudou mais um pouquinho a acompanhar? É interessante nós olharmos de início que Paulo está chamando a atenção dos coríntios. Paulo começa a falar que eles eram santos, que Deus os havia santificados, né? Paulo vai trabalhar o problema da comunhão, da divisão. E aí quando começa o versículo 26, veja bem, olha só, irmãos, ele está chamando a atenção, ele está chamando as pessoas. Em outras versões, vocês vão encontrar algo muito parecido. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Outra versão vai dizer assim: vede, irmãos, a vossa vocação. A NVI que foi lida vai dizer assim: irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Paulo está trazendo os irmãos de Corinto para prestarem atenção no que ele vai dizer. Ele começa chamando eles. É como se ele fizesse um chamado, ou como se fosse um imperativo. Olha só, ouçam o que eu vou dizer para vocês, aquilo que vocês eram, né? E aí ele começa a trazer uma reflexão no tipo de pessoa que Deus escolhe. Por que Paulo então começa chamando a atenção deles? Porque eles estavam cheios de vaidade, como eu já disse. A intenção de Paulo é corrigir o problema da vaidade humana, mudando o foco dessa vaidade para a glorificação do nome de Deus. Ele os coloca no seu devido lugar. A ideia de Paulo não é humilhar os crentes de Corinto, mas mostrar para eles o seguinte: olha, vocês estão se achando muito. Eu quero dizer para vocês que nada do que vocês acham fez com que Deus escolhesse vocês. Isso não é padrão. E isso, irmãos, pode muito bem ser aplicado em nossas vidas quando nós olhamos quem nós éramos e quem nós somos hoje. Porque, na verdade, irmãos, nós não temos nada que poderíamos olhar para o passado e dizer o seguinte: Deus me salvou, mas porque eu era tão bonzinho, eu fui tão bom filho, uma boa filha, eu fui um tão bom pai, uma boa mãe, um tão bom profissional, um tão bom acadêmico.
eu quero dizer para vocês que da mesma forma, Paulo, se fosse assim, escreveria para nós, olha, Deus escolheu vocês, chamou vocês, não foi nada que você pôde oferecer, porque isso não pesa na escolha, no chamado. Não é assim. Aliás, eu quero mostrar para vocês que Paulo lá na frente, isso ainda será exposto melhor aqui, mas Paulo vai dizer que estas pessoas em Corinto eram pecadores que cometiam coisas terríveis no passado. Abram comigo aí para a gente ver. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11. Abra aí. Lá no capítulo 6, dos versículos 9 a 11. Paulo vai mostrar quem eles eram. Vocês estão se achando muito? Então eu vou dizer um pouquinho daquilo que vocês eram. O que alguns de vocês eram antes de Deus chamar vocês. Amém? Capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem às práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes, herdarão o reino de Deus. Olha o versículo 11. Alguns de vós éreis assim. Não é assim que está na Bíblia de vocês? Versículo 11, não começa assim? O que Paulo está dizendo? Olha, essas pessoas aqui não herdarão o reino de Deus. E vocês também eram assim. Mas a mudança não está no homem. A mudança está em Deus, irmãos. Porque Deus os chamou e mudou a vida dessas pessoas. Eles eram assim. Agora eles não eram mais. Mas isso é para a gente ver o quanto Deus ele é misericordioso, gracioso e amoroso para com o seu povo, né? Um comentarista, um teólogo chamado Hodge, diz o seguinte: as coisas que elevam o homem no mundo, saber, influência, classe, não são as que levam a Deus e a salvação. É o próprio Deus quem salva. Amém? Viram que interessante? Paulo começa a chamar a atenção deles e mostrar que, na verdade, eles não eram nada daquilo que eles tanto pensavam que eram. Em segundo lugar aqui, a segunda parte, então, que vai nos levar a continuar no pensamento de Paulo, é entender que Paulo relembra os crentes de Corinto o motivo que Deus os chamara. Primeiro, Paulo começa a mostrar quem eles eram. Agora, Paulo vai relembrar esses crentes o motivo que Deus os chamara. Vamos olhar comigo os versículos 27 a 29? Olha só. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que são nada para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Pesado, né? Aí quando a pessoa começa a pregar doutrinas, né, fala sobre depravação total, começa a falar do estado do homem, tem pessoas que, né, oh, que mensagem pesada, que palavras pesadas. Gente, vocês viram o que Paulo diz para uma igreja? Você viu o que ele está dizendo aqui? As palavras que ele usa, eu vou usar numa outra versão para você ter uma ideia, mais uma vez, das palavras que Paulo usa. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Um
um testezinho aí, já que a gente está com um pouquinho de tempo, aí a gente pode trabalhar. Nesses versículos aí, do versículo 27 e 28, quantas vezes você encontra a palavra escolheu aí? Ou escolhe? Quantas vezes aí? 1, 2, 3. Amém? Confirma na Bíblia de vocês? É interessante que em 2 versículos Paulo trabalha a palavra escolheu 3 vezes. Isso é algo que deve nos chamar a atenção, porque sublinha o propósito de Deus. O propósito de Deus escolher pessoas insignificantes, coisas absurdas, pessoas desprezadas, usar palavras assim para mostrar para o mundo que aquilo que o mundo tanto valoriza e acha que pode não ser, e muitas vezes não é. Essa é a verdade. A voz do povo é a voz de Deus, não é assim que o pessoal diz? Eu quero dizer para vocês que muitas vezes, e praticamente quase todas as vezes, aquilo que o mundo aplaude, Deus não está aplaudindo. Aquilo que alegra o mundo, pode não estar alegrando a Deus. Isso pode não ser algo proporcional, mas inversamente proporcional. É um contraste, porque Paulo trabalha um contraste aqui. Você vai ver aqui, você vai ver os contrastes, por exemplo, coisas absurdas para envergonhar os sábios. Coisa absurda, quer dizer, é uma coisa sem lógica, não é isso? Mas aquilo ali é uma coisa absurda. Mas Paulo diz assim, olha, Deus usa coisas absurdas para confundir, para envergonhar os sábios. Isso é um contraste, É uma oposição, algo oposto, Você vai ver coisas fracas para envergonhar as fortes, Mais um contraste. Paulo usa a palavra envergonhar, ou em outras versões, confundir, como um contraste, mostrando que a avaliação que os sábios fazem de si mesmos e que a escolha de Deus revela, quer dizer, coisas completamente opostas. É importante nós entendermos em tudo isso que a nossa salvação, irmãos, é algo que se o mundo olhar para você vai dizer assim, por que Deus salvou aquela pessoa? Mas por quê? O que essa pessoa tem? O que ela tem? O que ele tem? A resposta é, nada. Mas a glória é de Deus. A glória não é minha. A glória não é sua. A glória não é de uma denominação. A glória é dele. Paulo está humilhando, está mostrando para essas pessoas de que a salvação é algo completamente graciosa de Deus. Uso termos insignificantes ou humildes, A palavra insignificante, o seu original significa de baixo nascimento. Lembra lá no início, lá no versículo 26, a palavra nobre? Nobres de nascimento. Agora Paulo usa a palavra insignificante, dizendo o quê? De baixo nascimento. Indignidade moral. É alguém que não tem nenhuma moralidade a oferecer para ser salvo. É alguém que não oferece nada desde o seu nascimento, mas Deus salva. É a antítese de nobre nascimento do versículo 26. Desprezadas significa tratar como sem valor. E aí o mais impressionante, ao meu ver, é a expressão, as coisas que não são. É muito mais forte que as outras no sentido de que é Deus pegando aquilo que não é nada e recriando para que seja algo. Na verdade, isso se aplica à nossa salvação. Porque o famoso texto usado muitas vezes é que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra novas ali é uma nova criação. O cristão é uma nova criatura, é uma nova criação. Você é uma pessoa nova. Mesmo com a velha natureza ainda lutando contra a nova natureza, Deus fez de você uma pessoa nova. Em Cristo Jesus, você foi renovado, recriado. Ou em outras palavras, você foi já
ressuscitado. Sabia disso? Você foi ressuscitado porque você estava morto. E Deus te deu vida, porque você estava morto. O pastor Hernandes, no seu comentário, diz o seguinte: Deus escolhe o tolo, o fraco, o humilde e o desprezado para ressaltar o orgulho do mundo e a sua necessidade de graça. O mundo perdido admira o berço de ouro, o status sociais, o sucesso financeiro, o poder político, o reconhecimento social. Mas nenhuma dessas coisas pode nos recomendar Deus ou nos garantir a vida eterna. Pois Deus escolhe as coisas que não são para envergonhar as que são. Deus não permite que ninguém se vanglorie na sua presença. Por isso que o versículo 29 vai dizer assim na versão Almeida: para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. A salvação deve ser inteiramente pela graça. De outro modo, Deus não vai receber glória nenhuma, ou a glória devida. Amém? Você pode entender, nessa segunda parte, o quanto Paulo usa palavras, são pesadas, sim, mas para mostrar que não há nada que você poderá dizer para Deus assim: Senhor, eu sei que eu estou aqui, porque lá no fundo, pelo menos, existia uma faísca de bondade em mim, ou algo em mim, que pudesse me abençoar ou me garantir a salvação. Nada. Paulo está mostrando que nada. A escolha é algo soberano, é algo que vem de Deus. A história mostra, irmãos, quantas pessoas que tinham um passado obscuro, um passado terrível, e Deus mudou a história dessas pessoas. Não é verdade? Quantos casamentos destruídos e Deus restaurou? Quantos relacionamentos quebrados e Deus tem restaurado? Quantas vidas destruídas por este mundo, por tantas as coisas maléficas, e Deus tem transformado e abençoado? Eu pergunto, você tem motivo para testemunhar da graça de Deus? Quantos de nós aqui nessa noite temos motivo de sobra para engrandecer a Deus por tudo que Ele fez em nós? Todos nós. É impossível um verdadeiro cristão não olhar isso. É isso que Paulo está mostrando aos Coríntios no final do capítulo 1. Olha, vocês se acham muito, mas a verdade é outra. Que Deus escolheu vocês não é por aquilo que vocês poderiam oferecer a Deus. Aliás, vocês não tinham nada para oferecer a Deus, mas Ele resolveu salvar vocês e mudar a vida de vocês, e mostrar para este mundo de que aquilo que o mundo tanto valoriza não tem nada a ver com aquilo que Deus, ou não serve como padrão ou como base para que Deus possa salvar alguém. Amém? Terceiro e último lugar, então, vamos lá? Paulo relembra os crentes de Corinto a herança deles em Cristo. O ápice desse texto é justamente mostrar que, em todas as coisas, a glória é de Deus. Versículos 30 a 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Olha aí, irmãos, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Paulo sai do ensino do negativo, né, sai de todas aquelas colocações, e vai para algo positivo, dizendo primeiramente o quê? Que os cristãos, os salvos, são de quem? Dele. É a ideia da sua origem. Você agora não pertence mais a você mesmo. Você pertence a quem? A quem você pertence? A Deus, ao Senhor Jesus, ao nosso Senhor. Pertencemos a Ele. A nova vida deles deriva-se em Deus. Pertencer a Deus é estar na mais estreita relação com o seu Senhor. É um relacionamento com Cristo, é isso que Deus está falando. Mas quem se relaciona com Cristo, também se relaciona com os irmãos, que também estão em Cristo. Isso é fundamental, irmãos, porque a gente não pode separar essa parte do texto da problemática que Paulo trabalha no meio do texto, de que esta igreja santa, de crentes santos, de pessoas salvas,
mas uma igreja partidária, de uma igreja onde existiam grupinhos, e cada grupo se achava melhor. Paulo está mostrando que ninguém é melhor do que ninguém, e de que ninguém tem nenhum tipo de orgulho por ser salvo, por ser santo, mas ele está mostrando que todos que estão em Cristo fazem parte do mesmo corpo. Você está unido a Cristo, mas também você está unido a outros irmãos. A igreja, ela é uma comunhão, ela é um grupo, ela é um corpo local. As palavras são sempre usadas no plural, para pessoas que fazem parte de um mesmo corpo, de um mesmo edifício, de uma mesma família. Amém? E é interessante que Paulo vai trabalhar que Cristo, que é da parte de Deus, ele se tornou sabedoria. Eles se achavam extremamente sábios, mas Cristo é a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Segundo Leon Morris, né, a palavra sabedoria está em primeiro lugar como uma forma de mostrar para os coríntios que aquilo que eles tanto valorizavam sobre a sabedoria, o conhecimento, né, a filosofia, que na verdade tudo isso, na fé cristã, estava apontada no próprio Senhor Jesus. A sabedoria que você precisa para a sua vida, sabe onde ela está? Ela está no próprio Cristo. Ela está na palavra de Deus. Ela está no próprio Deus. Você quer ser sábio? Busque em Deus. Ele sim é que pode trazer sabedoria. Então, Jesus é a sabedoria de Deus e a nossa sabedoria, né? Jesus é a nossa justiça. Você é justo, não há nenhuma condenação contra a sua vida. Você é justificado porque Jesus é a sua justiça. Não há nenhuma condenação contra a sua vida. Não há nada que vai condenar você, mas por causa de você, não. É por causa de Cristo. Ele é a nossa santificação. Nós jamais poderíamos alcançar a santidade pelas nossas forças. A santificação, ela só acontece por causa do poder divino em nós. Na verdade, todo cristão já é santo. Amém? Amém? Você é santo? Amém? Porque às vezes eu ouço pessoas falando, não, tem gente, né, pessoas falam assim, tem gente que está na igreja e acha que é santo. Ué, mas se você está em Cristo, você é santo sim. Você já é santo. Porque Paulo vai dizer aos coríntios que eles já eram santos. Em outras cartas, Paulo já chama os cristãos de santos, santificados. Agora, você vive um processo de santificação. Jesus é a nossa redenção. Ele pagou o preço pelo resgate com o seu sangue no Calvário. Você pertence a Cristo porque Ele pagou a sua vida. Ele pagou pela sua vida. Você pertence a Ele, se você está em Cristo, né? Não vai naquela ideia achando que Jesus morreu na cruz para pagar a Satanás o preço pela sua alma, pela sua vida, né? Fuja disso. Na verdade, Ele nos comprou, Ele nos livrou da condenação do Pai. Na verdade, Jesus livrou você, Ele pagou o resgate, livrando você da condenação que o próprio Deus vai realizar contra todos aqueles que rejeitam a salvação em Cristo Jesus. Amém? Ficou entendido isso? Ficou, Marquinho? Show, Marquinho? Então tá bom. E é interessante nós entendermos que em tudo isso, a salvação de Deus em nós, ela acontece no passado, porque já fomos salvos, já fomos justificados. No presente, porque estamos sendo salvos e o Senhor Jesus é a nossa santificação. E no tempo futuro, porque seremos salvos, porque Jesus é a nossa redenção, né? E é interessante, então, nós, para finalizarmos, entendemos que em todas as coisas, a glorificação, ela é algo de Deus. Irmãos, o ápice do capítulo 1 é chegar nessa conclusão, onde Paulo vai dizer, a fim de que, é o propósito. Por que Deus está fazendo tudo isso? A fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Quem se gloriar, não glorie em si mesmo, não. Não glorie-se naquilo que você sabe. Não glorie-se por causa de uma conta bancária, ou por causa de um emprego, ou por causa de alguma coisa,
ou por causa de uma casa, ou por causa de seja lá o que for, irmãos. A salvação, o propósito dela, a concretização dela, é para que o Senhor seja glorificado. É para que a sua vida seja uma vida que glorifique a Deus. Porque se você agir como os coríntios, achando alguma coisa, essas palavras duras que Paulo usou, vai se aplicar à sua vida. Nada. Não somos nada, eu não sou nada, nós não somos nada. Nós precisamos entender que a glória, toda ela pertence ao Senhor. Toda ela. E como que Paulo faz isso nesse versículo 31? Da onde Paulo tirou esse texto? Paulo tirou esse texto de Jeremias 9, 23 e 24. Aonde Javé, onde Deus, o Jeová, conforme você for trabalhar a questão aí das palavras do hebraico, aonde o Senhor Deus era glorificado. E aqui Paulo aplica isso na pessoa do Senhor Jesus, o exaltando, elevando a pessoa de Cristo. Paulo prova essa glorificação com a Escritura. Então a palavra de Deus nos mostra que a sua salvação, a sua vida, deve ser uma vida de glória a Ele. O Warren Wiersbe vai dizer o seguinte: assim, por que se gloriar em homens? O que Paulo tem que nós não temos? É uma pergunta que ele faz. Devemos nos gloriar no Senhor, não em nós mesmos ou em nossos líderes espirituais, como acontecia dentro da igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, né? Nós devemos gloriar-nos no Senhor Jesus, somente nele. Ele salvou você de você mesmo, salvou você da sua vida pecaminosa, salvou você das artimanhas deste mundo, das artimanhas de Satanás, te salvou da condenação final, aonde o Pai realizará essa condenação a todos aqueles que rejeitam a salvação em Cristo. Então, glorie-se, glorie no Senhor. Quem se gloriar, glorie somente no Senhor Jesus. Amém? Amém mesmo? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, louvado seja sempre o Teu nome. Que as nossas vidas, Pai, possam sempre entender o quanto nós não tínhamos, não temos e jamais teremos alguma coisa a oferecer a Ti, que possa nos garantir salvação ou qualquer benefício espiritual em nossas vidas, Pai. Entendemos através dessa palavra do Teu servo no passado, que se aplica também aos nossos dias, o quanto nós nada somos, Pai. Nada somos. E Te louvamos e Te agradecemos pelo chamado, pela escolha. Vemos o quanto não tínhamos nada, mas louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem, Pai querido, realizado toda a Tua vontade em nossas vidas, na pessoa do Senhor Jesus, e que assim o Senhor seja sempre glorificado, Pai. Obrigado pela salvação, obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, podemos entender um pouco mais da Tua palavra, e que tudo isso possa, Pai, possa ser algo real, possa ser entendido hoje, em toda a nossa caminhada, do quanto a escolha do Senhor sempre foi pela graça. Senhor Deus, nós não merecíamos, o que nós merecíamos era o inferno, a condenação, mas o Senhor, Pai querido, graciosamente nos dá o céu, algo que nós jamais merecíamos. Pai, obrigado por tudo e louvado seja sempre o Teu grande nome, Pai. Te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.